Emergência respiratória exige medidas insanas, mas a dirigência é bundona. Olha a manchete, olha o título do Raul. Emergência respiratória exige medidas insanas, mas a dirigência é bundona. Imagina que louco seria se tivéssemos um prefeito rápido e corajoso que, deixando a campanha para a reeleição um pouco de lado, agisse para dar alguma resposta à emergência respiratória na cidade. Você imaginou? Existe? E aí, hein, o Raul? Tô pirando muito, Fabiola. Olha, eu testemunhei como jornalista várias emergências. Vou contar algumas historinhas para compartilhar e mostrar a gravidade, né? Em Pequim, que já foi a cidade mais poluída do mundo, quando chegava o verão e era aí 27 graus, a partir de 27 graus, o governo chinês, primeiro, exigia que todos os funcionários públicos, inclusive ministros, secretários, deputados, a usarem manga curta, nem gravata, nem paletó, e até 27 graus não podiam ligar o ar-condicionado, porque eles já sabiam que o ar-condicionado consumia muita energia numa cidade de quase 20 milhões de habitantes, como é Pequim. Então, eles davam exemplo e apareciam de manga curta. Quando a poluição era muito forte, eles mandavam todas as fábricas pararem a produção, ou seja, paralisarem suas chaminés por 3 dias. Você vai falar, mas a ditadura é fácil. Eu peguei a maior seca da história na Califórnia, né? Democracia, país vibrante e briguento como nos Estados Unidos. Eu tive na NASA, em Pasadena, e eu lembro que o governo americano, junto com o governo da Califórnia, ele mandava aviões da Força Aérea no plural para ajudar a detectar todos os pontos de queimada, para lançar água, e ao contrário do que se viu em Ribeirão Preto na semana passada, não é um avião solitário que aparece aí na Globo à noite. Eram muitos aviões. O Brasil está passando, provavelmente, pela guerra mais séria desde a Guerra do Paraguai. Há 160 anos, as nossas Forças Armadas não têm aí uma oportunidade tão importante para o Brasil lutar pela sua soberania. Então, se a gente está vendo queimadas em São Paulo, no Mato Grosso, na Amazônia, é meio impressionante que depois de semanas de queimadas, a gente não veja nem a Polícia Federal tentando descobrir se é verdade que tem PCC fazendo queimadas no interior de São Paulo para mostrar aos fazendeiros quem manda. Ou esses enormes incêndios acontecendo na Amazônia, a gente achava aí que era apenas algo do governo Bolsonaro, mas parece que o liberal geral continua. Você sabe, Fabiola, que há incêndios todo ano no verão, na Califórnia e em boa parte da Europa. Dá um Google aí. Portugal, Alemanha, França, Espanha, tem incêndios todo verão. Podem ser intencionais ou não. Você acha que alguém do governo Tarcísio, alguém do governo Lula, já contactou as autoridades da Califórnia para saber quais são as melhores práticas para se conter incêndios na mata, na selva? Ou seja, é impressionante como nós somos lentos. Ou seja, a gente está aí numa mistura de crises e eu diria de tragédias, porque tem gente morrendo por causa dessa emergência respiratória. Porra, Todo inverno em São Paulo, o ar fica irrespirável. Não é não é acabando a novidade, queimada né, Raul? amanhã. Não é uma Não é novidade. novidade. A gente acabou de trazer a informação que a prefeitura resolveu hoje criar um comitê de crise. Hoje, a gente está no Hoje, quarto dia consecutivo do pior ar do mundo. E não é que a gente está no pior dia hoje. A gente já vem. O ar de São Paulo já é ruim há muito tempo. Já há um esteve mês, também. não, há um mês estão acontecendo queimadas no Brasil. Há um- Então, independente
do trânsito, da poluição, do inverno, na antiga cidade da Garoa, a gente está num momento trágico. De novo, basta googlar para saber que em dias críticos, em Londres, Madrid, Berlim, Paris, as prefeituras determinam que carros não entrem nas áreas centrais por dias. Não é rodízio para inglês ver que aí a pessoa compra um carro extra. Tem mais. Quando aconteceu a tormenta tropical Sandy em Nova York, eu era correspondente lá em Nova York, e o metrô de Nova York foi inundado. Sabe o que a prefeitura de Nova York fez? E olha, não é ditadura, era o Michael Bloomberg, empresário, pró-mercado, alguém que se importa com o PIB. Ele determinou que só carros com 4 passageiros pudessem atravessar as pontes que levam a Manhattan. É sério, a polícia ficava na porta e na entrada das pontes, e o carro que tivesse com uma pessoa ali solitária, soltando o seu CO2, tinha que voltar. Agora, o problema é que a nossa dirigência, o nosso empresariado e a sociedade como um todo ainda não perceberam a gravidade da situação. Você mesmo apostou, né, a sabatina com o Boulos, que ele disse que ele não reduziria a velocidade dos carros, porque a sociedade já rejeitou. Então foi o momento Dória do Guilherme Boulos. Então a gente vê que é muito sério, né? Não é só Sim. Ricardo Salles, Na não é sua. só o É. bolsonarismo. Aliás, também temos que lembrar, já que o doutor citou a Covid, você lembra, Fabiola, eu me lembro, que uma parte considerável do empresariado paulistano, que vive entre o Jardim América e o Morumbi, já pediam abrandamento do confinamento em abril de 2020. Já suas famílias se refugiaram na Fazenda Boa Vista, teve gente que foi até para a Suíça, mas queria que seus empregados trabalhassem numa boa no auge das mortes da Covid. Então, a nossa dirigência, e quando eu falo dirigência, não são só os políticos, não se tocou da gravidade que a gente está vivendo. Aliás, boa parte da nossa dirigência acompanhou com mais atenção o debate da Câmara e do Trump do que qualquer discussão de medidas de plataforma dos candidatos a prefeito de São Paulo. Então a gente está Aliás, pagando caro. A gente está pagando caro pelo que não, está e não acontecendo. tem. Até eu tô nessa missão aí também de estudar todos os planos de governo, né? A gente não tem quase nada nos planos de governo dos candidatos de medidas realmente eficazes para isso que a gente está vivendo agora, essa emergência respiratória, né? Essa poluição, esse ar de São Paulo. E muito mais medidas corajosas que seriam necessárias, né? Para que realmente a gente consiga respirar melhor em São Paulo. A gente tem, na sua própria coluna, você colocou lá também a falta, né, de projetos e propostas dos candidatos para esse problemaço. E também tem uma outra reportagem hoje na nossa página do UOL, trazendo também algumas propostas, mas que elas não combatem isso. Falta coragem, né, Raul? Se a gente for olhar, falta coragem para olhar para essa questão do meio ambiente. Agora, de todos os candidatos, tem algum em especial que traz alguma proposta mais corajosa, mais eficaz para a questão da poluição em São Paulo? Não mesmo, Fabiola, eu também li todos os planos. Há propostas genéricas, vamos criar parques lineares. Não se sabe onde, isso envolve desapropriações. Em muitos lugares, temos que lembrar, os nossos córregos foram sendo ocupados de forma clandestina e irregular desde os anos 70. Eu quero ver quem vai remover essas famílias, eu quero ver quem vai criar de fato habitação para tirar as pessoas dos córregos e das nossas represas. Ontem eu tive na Serra da Cantareira, ontem à tarde. Gente, você vê construções irregulares ali, que os moradores das comunidades garantem que são do crime organizado, né, daquela sigla das 3 letrinhas. Alguém vai enfrentar isso? Ou seja, eu vi, ninguém me contou. Eu estava lá no Tremembé e vi a devastação
na Serra da Cantareira, onde tem verde de fato. Então, isso não vira assunto. Então, a gente precisa, você estava falando antes, né, desses paliativos, né? Eu fico imaginando quem trabalha na 25 de março, no Brás e no Bom Retiro, tomando os três da Fácil, 1 milhão de pessoas, entre compradores e trabalhadores, eles estão em áreas sem uma árvore, sem sombra. Assim, qualquer lugar de multidões em cidades quentes, estava lembrando agora, né, a Calle Cotilleros, lá em Madrid, onde está aquela multidão do lado do Corte Inglês. Eles colocam proteções, né, tecidos, para sombrear o calçadão. Aliás, há várias formas de arquitetura e o design reduzirem enquanto ninguém arboriza. Mas o negacionismo venceu no Brasil. Aliás, eu conheço vários jornalistas que me confidenciam, a gente sabe que a nossa profissão é meio fofoqueira, né, Fabiola? Que o Rui Costa, o poderosíssimo ministro do Lula, né, chefe da Casa Civil, ex-governador da Bahia, é bastante pró-desenvolvimento a qualquer custo. Que as rusgas dele, né, a gente noticia muito das rusgas dele com a Haddad, mas parece que também com a Marina Silva eles não têm lá muita sintonia. Ou seja, não é só o senador Randolph que quer ali exploração de petróleo em plena bacia do Amazonas. Então, nós temos uma elite que ainda não se tocou dessa emergência. E a gente está há meses falando desse assunto. Meses. Assim, quantas vezes eu já falei, até contigo, Fabiola, né? O Parque de Heliópolis, prometido há anos, e que as obras são interrompidas. A gente tem que lembrar que o Sacomã tem 250 mil habitantes e não tem nenhum parque em São Paulo. Demais isso. Imagina como é que está a situação lá hoje. Faltam 3 semanas para eleição. É isso. Faltam 3 semanas para eleição. Quem Raul, vai falar do parque em Sacomã? Ninguém. Beijo para você, querido. Bom restinho de semana aí. Até.